só colocar aqui para a gente começar, ó. Dá like, se inscreve, compartilha, pega o link aqui, convida os amigos agora, que a brincadeira só está começando, né? Olha lá. Vamos junto, pessoal. Pois bem, você está chegando a primeira vez? Dá like, se inscreve e compartilha. Ministro aprovado. Senado aprova a indicação de André Mendonça ao STF. Vou ler um pouquinho aqui e faremos a nossa análise na sequência. O plenário da Casa aprovou nomeação na noite desta quarta-feira, dia 1º, por 47 votos a 32. Na noite desta quarta-feira, o plenário do Senado, por 47 a 32, aprovou o nome do ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União, André Mendonça. Eram necessários ao menos 41 votos, favoráveis 281. Maioria simples, né? Representando a maioria, aqui na verdade absoluta, não, a maioria simples, né? Eram 79 parlamentares o quórum de votação. Com a aprovação, André Mendonça será o novo ministro do STF em substituição a Marco Aurélio Mello. Aí, os detalhes, eu vou colocar alguns pontos aqui que o pessoal do Pátria Digital destacou lá e a gente vai comentar tudo isso ao final. Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, André Mendonça foi questionado sobre temas como independência em relação a Bolsonaro, o casamento de pessoas do mesmo sexo, democracia e Estado laico. Independência em relação a Bolsonaro. A única submissão de uma autoridade pública, em especial de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é a Constituição da República, respondeu André Mendonça. E eu posso dizer que nesse quesito também ele se saiu muito bem no quesito de relatar o seu estrito cumprimento da função, inclusive nas outras atividades das quais ele foi nomeado, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo. As questões polêmicas, né, que a turma queria. Na verdade, havia um objetivo claro de desestabilizar ali, já que o agora ministro do STF, André Mendonça, tem uma origem cristã, evangélica, inclusive como pastor, né? Como pastor evangélico. E aí a turma queria pegar de qualquer maneira por esses temas de costumes, temas que são, vamos dizer assim, bandeiras identitárias, né, da esquerda. Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo, declarou Mendonça na sabatina. Tá certo, é o que está na lei. Tá? Democracia do Brasil. Eu disse na fala inicial, a democracia é uma conquista da humanidade. Para nós, não mais. Em muitos países, ela foi conquistada com sangue derramado e com vidas perdidas. Não há espaço para retrocesso. E o Supremo Tribunal Federal é guardião desses direitos humanos e desses direitos fundamentais, respondeu Mendonça. Eu vou falar um pouquinho mais aqui do texto, porque, na verdade, ele faz um recado direto quando fala sobre isso, pois ele fala da defesa da democracia, mas fala da garantia dos direitos fundamentais, que é do cidadão. Não é, quando você coloca na conotação de direitos humanos, faz parecer que a gente está falando daquelas pessoas que transgridem a lei e aí são submetidos a algum processo coercitivo do Estado. Na verdade, ele se referiu a todos, inclusive aqueles que estão sendo usurpados pelo próprio Estado hoje. Isso, inclusive, incomodou um pouco durante a sabatina, né? Ele teve, inclusive, que, vamos dizer assim, caminhar longamente para poder discorrer sobre o assunto para não cair em nenhuma armadilha. Mas ele deixou o recado claro que o Supremo, inclusive, tem uma função básica específica, que é guardar a Constituição brasileira e não legislar, né, criar novas regras. Eu acho que ele se saiu muito bem. Delações premiadas. Esse também foi um momento que eu acompanhei bastante lá. Entendo que uma delação premiada não é um elemento de prova. Eu não posso basear uma convicção com base em uma delação. Delação não é acusação. Dito isso, eu não entendo que o combate à corrupção tem que ser feito respeitando-se direitos e desrespeitando-se, né? A corrupção tem que ser feito respeitando-se direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios. Nós precisamos respeitar a política, afirmou Mendonça aos senadores. Olha, essa foi uma das partes mais sensíveis, porque eu vou dizer o seguinte: existe algo que ainda está sendo idolatrado na sociedade por falta de conhecimento, principalmente de conhecimento jurídico. E a gente, inclusive, perde inscritos quando toca nesse assunto. Porque quando a gente fala sobre esse assunto de como foi o procedimento da Lava Jato e porque hoje ela permitiu ser desfeita, é óbvio, pela maldade daqueles que estão lá hoje no poder,
mas pelas falhas que foram cometidas no processo. Quem é do âmbito jurídico e é garantista, por exemplo, ou seja, acredita que a lei que tem que ser cumprida é a que está no papel e não a que um juiz do Supremo inventa toda semana de acordo com o seu humor, quem é garantista entende do que eu estou falando. Ou seja, a lei determina ritos para o devido processo legal. Quando esses ritos são desobedecidos, a própria lei guarda o direito do réu de, inclusive, invalidar todo o processo em virtude do excesso cometido pela própria justiça. Quando eu via aquelas condições coercitivas, o método com que estava sendo conduzido o processo, que já não era mais com interesse nitidamente, talvez a Rede Globo tenha vendido muito bonito como justiçamento, mas o justiçamento é ilegal. E eu sabia que aquilo lá na frente, e se provou, aliás, hoje a gente vai trazer aqui, daria espaço para a outra facção rever tudo aquilo que era correto na sua atividade final, porém os meios utilizados eram uma espécie de autossabotagem do processo. Quando eu digo que é difícil aqui o nosso trabalho, é que quando a gente fala assim, tem gente que vira e diz assim, pô, você era a favor dos caras lá do PT, não sei o que, estarem não serem julgados? Muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Mas a construção do processo foi equivocada, a ponto de criar uma série de falhas. É como se você estivesse trabalhando para, no futuro, todo o seu trabalho ser desfeito. É como construir uma parede e um alicerce de lama, pessoal. Uma hora vai ruir. E aquilo parece que foi plantado. E, mais uma vez, tem um dos livros que eu pretendo escrever no futuro, é como as coisas são planejadas a nível de Estado em muito longo prazo. Eu identifico na operação e nos agentes que cumpriram a operação uma armadilha de futuro que está sendo desarmada agora, inclusive para servir de bandeira para um entreguismo, a partir de um personagem aí que surgiu do nada para a maioria do povo e que se apresentou como herói. Não que eu não tivesse caído nisso na oportunidade também. Aquilo tudo parecia muito interessante. Mas quando você analisa do ponto de vista técnico, você vê que as falhas eram problemáticas e que trariam consequências no futuro e trazem hoje. É o alicerce das defesas técnicas do cancelamento de processo. Ah, mas você está falando isso não é só porque os caras lá da justiça são canalhas? Também, mas eles precisam se pautar em alguma coisa. E isso tem ajudado, pode ter certeza. Tá? Converse com um jurista sério e ele vai te explicar isso. Mas vamos lá. E eu notei que o André Mendonça deixou isso muito bem claro. Não cometeremos esses erros. Tá? A questão da delação premiada é uma pessoa. Imagina o seguinte, o que era uma delação premiada, para quem não entendia? Você pegava um empresário bilionário, tudo bem, o cara cheio de problemas, mas não tinha provas concretas. Você tinha a convicção. Na verdade, você não queria o empresário bilionário, você queria que ele denunciasse alguém. Um político, por exemplo, do PT, talvez até o Lula, vamos dizer assim. Você pegava esse cara, colocava ele num ambiente que, sinceramente, eu sei que você vai entender, não, mas ele mereceu. Mas pensa que não é o cara, é você. Aliás, no meio disso, teve muita gente que não tinha nada, não provaram nada e foi liberado na época, e você nunca ficou sabendo. Mas criaram praticamente um ambiente de tortura. Essas pessoas eram colocadas em uma cela de... Quem é aí do Paraná sabe como é o clima, é frio, sem colchão, às vezes dormiam numa pedra, e o cara ficava ali 6 meses, 1 ano, até que ele dizia assim, meu amigo, eu vou denunciar agora até a mamãe. Não aguenta mais. Aí o cara ia lá e contava uma história, sem apresentar nenhum tipo de prova concreta e tudo. Algumas provas até apareciam. O engraçado é que quando as provas eram para um determinado partido, que tem um calça apertada, como componente, aliás, vai concorrer ano que vem já fez até convenção, aí ninguém ligava. E quando era para determinado partido, o pessoal ia para cima. Eu disse, cara, isso vai dar muito ruim lá na frente. Vai dar muito ruim. Porque alguém, uma hora, vai usar isso contra o próprio Estado e essa turma vai devolver dinheiro, vai acontecer tudo. Olha, e não é que está acontecendo? E não é que eu
torcia para que isso acontecesse. Eu queria que esses caras terminassem o resto da vida ali. Mas é porque não fizeram da maneira que tinha que ser feito. Então, a defesa do André Mendonça foi nesse sentido. É um cara sério. Isso me diz muito sobre a sua personalidade e gostei muito da sua defesa nesse sentido. Tá? Estado laico. Me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função da minha condição religiosa. Faço importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, na qual pertenço, é uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país. Nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma das suas marcas justamente a defesa da separação entre igreja e Estado, diz Mendonça. Aí foi a hora mais polêmica. Eu acredito que nesse momento ele falou o que as pessoas queriam ouvir, os seus julgadores. Mas acredito que o seu DG... Aliás, eu senti um grande desconforto por parte do André Mendonça nessa hora. E até poderia aprofundar mais sobre isso, mas eu acho que hoje o dia é de celebração. E eu acredito que era algo que ele tinha que fazer. Era algo que ele tinha que fazer. Tá? Porque isso poderia comprometer a sua eleição. E você vai entender que, apesar dele ter repetido várias vezes que os fins não justificam o meio, os fins justificaram esse meio. E eu vou explicar por quê, não na live de hoje. Porque essa live aqui, ela é de celebração, por conta da conquista que nós, o povo brasileiro, temos hoje, de ter pelo menos, com certeza, representante dos valores que nós defendemos. Posso repetir para você: pátria, família, liberdade. Aliás, falou isso várias vezes durante a sua sabatina de hoje. Então, hoje é o dia de celebração. Depois a gente faz uma análise mais profunda sobre esse tema. Afinal de contas, nós vamos ter André Mendonça durante as próximas décadas agora, se Deus lhe conceder vida e saúde, né? Então, não vai faltar oportunidade. Posse e porte de armas. Sobre a política de desarmamento, logicamente que há espaço para posse e porte de armas, a questão deve ser debatida em quais os limites, até que ponto e até que extensão, disse Mendonça. É óbvio, ele tinha que ser evasivo. Olha, pessoal, o Congresso brasileiro é proeminentemente de esquerda. O pensamento que permeia ali o Congresso é um pensamento que se curva a interesses internacionais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E uma das matérias que nós vamos trazer aqui no final, que diz respeito às bombas de fragmentação, você vai entender que esses interesses estrangeiros são presentes na nossa base de Congresso. Você vai entender isso lá na frente. Né? A política de desarmamento, logicamente, que há espaço, né? Ora, enfim. A LSN, Mendonça afirmou que a revogação da LSN pelo Congresso aconteceu em boa hora. Entretanto, justificou sua conduta quando o ministro apontando que a lei estava em vigor e que o próprio Supremo aplicou casos concretos. Na verdade, ele fez uma comparação que a AGU e o Ministério da Justiça, do qual ele esteve à frente, apresentaram, eu acho que entre 5 a 7 proposições em virtude de acionar a LSN em virtude do presidente e do próprio governo, ou de membros do governo. E que o MP e o próprio STF utilizou de mais de 30 vezes a mesma LSN. Portanto, né, havia ali uma tentativa ali, inclusive do Cajuru, outros senadores também tentaram isso, tentar imputar que ele, na verdade, não advogava para o governo, e sim para a pessoa física do presidente, e ele foi muito claro com relação a isso. Eu posso dizer para você que a própria direita foi bastante crítica durante todo o período em que o André Mendonça esteve nos 2 ministérios do governo. Eu acredito que aquilo tinha um propósito, era justamente de preservá-lo para que ele pudesse ultrapassar esse degrau, e espero que esse meu entendimento não seja desfeito. Né? Realmente, em muitos momentos, o André Mendonça, ele falou sobre essa questão. Ele faltou a ser um protagonista quando, principalmente, os produtores de conteúdo foram atacados em suas liberdades, tiveram suas casas ali, enfim, por qualquer motivo, invadidas pelo Estado e subtraídos seus equipamentos, além de outros que foram presos, além de outros que tiveram, inclusive, que sair do país. Mas eu acredito que o propósito sempre foi esse. Primeiro que o presidente, desde o primeiro momento, já tinha ele com
um escolhido para essa finalidade. Então, ele precisou ser preservado o máximo para que essa vaga não fosse queimada. Porque, para quem não sabe, de nada adianta o presidente indicar e o Senado não aprovar. Então, eu acho que nesse ponto ele também cumpriu o papel. Agora, pessoal, é um outro André Mendonça. Aliás, todo ministro, após essa batina, após ser escolhido, aceito pela comissão ali, pelo plenário do Senado, é totalmente independente. Então, o verdadeiro André Mendonça, nós vamos conhecer, né, a partir da sua posse. Aliás, torço sinceramente para que seja o mesmo André Mendonça que nos fez apoiá-lo aqui, porque afinal de contas apoiamos e lutamos aqui também, né, de forma até entusiasmada para que nós tivéssemos pelo menos esse representante lá. O último tema aqui tratado é de, sei lá, tem tanta sigla aqui que eu não sei ler, e racismo. Em relação à situação de violência LGBT, não se admite qualquer tipo de discriminação. É inconcebível qualquer ato de violência física, moral, verbal em relação a essa comunidade. Assim, o meu comportamento é também diante da situação como essa aplicar a legislação pertinente. Inclusive na questão da própria decisão do STF, que equiparou a ação dirigida a essa comunidade como racismo. Logicamente, também com ressalva trazida no STF em relação à liberdade religiosa, mas ainda assim fazendo-se com o devido respeito a todas as pessoas, afirmou Mendonça. Parágrafo enorme, sem conteúdo, o que já diz que ele teve que responder para poder passar no teste. Mas a gente conhece qual é a sua visão sobre isso, né? Espero que a visão do André Mendonça continue sendo a visão que, na verdade, todos nós temos, que é uma visão cristã. Todos nós, indiscriminadamente. Somos filhos de Deus. As nossas escolhas não devem ser julgadas pelos homens, as nossas preferências, enfim, e os nossos defeitos. Isso fica a cargo da justiça divina. Então, não tem essa história de mais ou menos cidadão e privilégio jurídico, né? E deveria ser assim. Mas nós temos um Supremo impregnado de uma pauta identitária, que prioriza, inclusive, essa pauta, a revelia da pauta da maioria da população. Não que essa pauta não seja importante, mas dentro de uma escala de prioridades na população brasileira, você vai notar que esse assunto, salvo raríssimas exceções de pessoas que, sei lá, são mal resolvidas ou têm problemas sérios consigo mesmo, a maioria das pessoas não se importa com que o fulano seja A, B ou C, enfim, cada um viva a sua vida. É óbvio que você sempre vai encontrar alguém ali que tem uma visão deturpada, né, do próprio semelhante. Mas a grande maioria do povo brasileiro, sinceramente, quer viver sua vida, quer conquistar o seu emprego, o seu direito do trabalho, a sua liberdade, quer que seus filhos frequentem a escola, né, não está preocupado efetivamente, a não ser com a interferência de movimentos que queiram corromper, né, principalmente os seus filhos e os seus parentes. E amigos também. Mas, fora isso, cada um que viva a sua vida aí do jeito que tiver. Pelo menos esse é meu pensamento. Espero que você seja efetivamente alguém que não deseja o mal a ninguém, né? Eu, pelo menos, levo a minha vida dessa forma. Agora, o meu resumo para essa situação tem um assunto que eu poderia evoluir muito sobre essa questão, mas eu vou deixar para uma análise posterior, quando nós formos trabalhar alguns temas. Porque há um aparelhamento do sistema, né, inclusive na questão do judiciário, que utiliza-se de temas identitários não para benefício da população em geral, mas para que fique fácil a punição de seus oponentes. E isso em todos os campos. Pode ser do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista criminal, mas para eliminar a concorrência. Isso merece uma análise só para isso. Eu espero poder fazer em breve aqui para vocês. Essa questão aqui do André Mendonça, eu só queria finalizar com esta fala aqui, né, aí do André, né? Um passo para o homem, um salto para os evangélicos, diz Mendonça após a aprovação, não só para os evangélicos, mas para o mundo cristão de uma maneira geral. Tá? É um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Dei glória a Deus por essa vitória, afirmou em entrevista à imprensa. Conhecido como terrivelmente evangélico, o ministro aprovado fez um grande
acena ao grupo. E o grupo entendeu que as respostas do ministro que tiveram o interesse de lhe constrangir e talvez, como eu já coloquei aqui, de lhe plantar algumas armadilhas, ele soube desarmar e conquistou o objetivo, né? Eu acho que a obra final foi feita. É o meu entendimento aqui e desejo vida longa e próspera, né, para dizer bem, ao novo ministro do STF, André Mendonça, e que ele preserve, conserve e aplique todos os preceitos e garantias fundamentais do indivíduo e guarde a Constituição tal qual ela é e profira as suas decisões efetivamente pautadas, né, e calcadas na letra da lei. É isso que a gente espera. Ao contrário do que tenta pregar os movimentos ditos de ideologia de esquerda, do qual nós aqui seríamos radicais em alguma coisa, na direita, é um absurdo. Sabe o que nós queremos aqui? Deixe todo mundo em paz, cada um pode seguir o seu caminho, e aquele que ultrapasse os próprios limites previstos na legislação, que paguem por esses equívocos, por esses erros ou por esses crimes. É assim que deve ser. O que a esquerda tenta impor sempre, a título de fazer o bem, o que é uma hipocrisia, é uma censura prévia de qualquer ação do ser humano, seja tolhindo a sua liberdade de ir e vir, o seu direito de liberdade de expressão, sempre com a premissa de que estará preservando, né, a sociedade, quando na verdade está escravizando ela ou colocando ela dentro de um cercado. Não queremos isso. Tá? No primeiro pronunciamento, Mendonça também agradeceu ao presidente Bolsonaro pela indicação, ao Senado pela conclusão da votação, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário. Ele listou nomes políticos evangélicos que o apoiaram no Senado. Entre eles estão o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Cezinha de Madureira, né, PSD de São Paulo, a relatora da sabatina, Elisiane Gama, e o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Detalhe, né? Ninguém aqui da própria base do governo, o que foi mais estranho. Mas vamos lá. Eu acho que hoje é um dia para celebrar. Nós traremos lá na frente mais análise sobre algumas questões aqui envolvendo, mas eu acredito que nenhuma que desconstrua. Muito pelo contrário. Que sirva de balizamento. Agora que está lá, pessoal, lembra, André, que foi o povo que te permitiu essa vaga, né? E é em nome do povo que isso deve ser exercido. Você sabe por quê? Dá uma olhada como o sistema... Eu vou mostrar algo para vocês agora, baseado, para a gente finalizar esse assunto, baseado na visão de um senador que nós conhecemos durante o ano que passou, à frente de uma CPI aí da saúde pública, que, como ninguém, prestou o melhor serviço à sociedade, apresentando como funciona a mente dessas pessoas. Hoje, boa parte da população é a favor de trocar tudo em virtude da atuação de pessoas como ele. E ele não podia fechar isso com uma chave de ouro melhor do que com tanta maestria com que essa fala. E eu gostaria de compartilhar essa fala com vocês. Aliás, eu tinha separado tanto vídeo, mas esse aqui eu acho que vai ficar um clássico. Ouçam aí e me digam o que vocês acham disso e por que foi tão importante a vitória que nós tivemos hoje, colocando uma pessoa com os pensamentos que nos representam, com os sentimentos, pensamentos, costumes que nos representam. Porque o restante representa e está representado por esse tipo de fala. Ouve aí. A cobrança do povo brasileiro numa justiça justa para todos é grande. A desconfiança de todos os poderes é muito grande. E principalmente quando você é atacado pelo executivo. Dia 7 de setembro é uma data que a gente não pode esquecer, que foi um dia em que a justiça brasileira sofreu ataques, ministros do Supremo Tribunal sofreram ataques, e isso não é uma boa forma de se levar a democracia em frente. Por isso, espero que o seu conceito de justiça não compactue com
o fechamento dos poderes. A democracia depende de um Supremo Tribunal Federal forte, porque é o último andar de uma sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali os poderes executivo e legislativo. Por isso, ministro André Mendonça, eu não vou lhe fazer pergunta, porque as perguntas que eu iria lhe fazer seriam repetitivas. Eu não sei se é simplesmente ignorância da pessoa ou, sei lá, na hora quer falar bonito e acaba falando bobagem. Mas não só tem muito equívoco para ser respeitoso com o nobre senador na sua fala. Dia 7 de setembro foi a maior manifestação do povo brasileiro nas ruas em defesa da Constituição, das instituições e do próprio Brasil. Em detrimento, é óbvio, daqueles que usurpam do próprio poder que receberam do povo e não reconhecem o povo como o seu próprio cliente final. Equivocado também está na sua fala, senador, em afirmar que abaixo de Deus está o Supremo. Abaixo de Deus, aqui na Terra, está o homem. E o coletivo dos homens não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é tão somente uma instituição criada pelo homem. Deus não criou o Supremo Tribunal Federal. Não criou sequer o coletivo, que é o povo. Criou o indivíduo. Mas dentro nessa escala, a obra de Deus é o homem, senador Aziz. Acho que o senhor está muito equivocado. O senhor precisa olhar para dentro, sei lá, de si mesmo, talvez refletir e meditar. Talvez até estudar um pouquinho para não falar tanta bobagem. Mas, por incrível que pareça, esse é o sentimento que permeia no sistema. Nós nem existimos, pessoal. E a subserviência daqueles que são contumazes, né? Cometedores de irregularidades e que se tornaram reféns voluntários do Poder Judiciário, ao ponto de, eu não sei onde o senador Omar Aziz leu essa lei, considerarem o Supremo acima do Congresso Nacional, que, representado pela Casa do Povo, que é a Câmara, e a Casa dos Estados, que é o Senado, e o Poder Executivo estariam abaixo do Supremo. Na verdade, existe uma tripartição dos poderes, esse pessoal quer quebrar isso na marra, onde os poderes são equivalentes, equidistantes e auto se regulamentam. Quem não faz o seu trabalho é o seu Senado, que deixa passar todas as arbitrariedades cometidas lá no Supremo. Desculpe, essa é a verdade. Essa é a realidade. Não existe essa república democrática com essa divisão aí apresentada pelo senador. Isso também nos mostra muito o nível das pessoas que nós temos lá, representando nós enquanto população e os nossos territórios estaduais, né? Nossos estados, nossos entes federativos. É esse tipo de pessoa. Então, eu sinceramente fiquei muito feliz de termos um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal que teve o maior número de rejeição entre os senadores, pelo menos nos tempos mais recentes da República. Foram 47 votos a favor contra 32. 32 contra. Foi o maior índice. Nem o Fachin, que foi na época da Dilma, teve tanto a rejeição. Nem o Gilmar Mendes, teve pouco mais de 10. E era polêmico a época de FHC. Então, eu acredito que diz muito ao povo brasileiro a conquista que foi feita hoje. Só a rejeição, né, já demonstra que pode fazer diferença. Então, quero terminar essa análise aqui dizendo que o Brasil hoje tem a sua cadeira que estava vazia, né? A 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal, preenchida. Era a cadeira que pertenceu ao ministro Marco Aurélio Mello, um ministro
que eu posso dizer aqui mais acertou do que errou. Teve alguns erros clássicos, mas ainda era um dos melhores que tinha ali, pelo menos do ponto do garantismo também, e que hoje é substituído por um cristão, né, que guarda os nossos valores aí, que nos norteiam. Então, parabéns ao ministro André Mendonça, desejo toda a sorte e que os próximos anos sirvam para contribuir, né, na reversão de muitos problemas criados pelo próprio judiciário. Tá? Gostou dessa análise? Dá like, se inscreve e compartilha. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. É um prazer estar todo dia aqui com você. Compartilha muito com os amigos. Você pode estar assistindo agora na live.